Nós estamos iniciando o programa A Luz do Evangelho pela Rede Luz Espírita e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, no capítulo em que Emmanuel chama de perda irreparável. E esse livro foi escrito pelo Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. Como o nome está dizendo, é a gente buscar a luz, tá? Ceifando a luz através do conhecimento. E ele começa comentando uma passagem em que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, onde ele diz assim: vede onde andais, como andais. E Emmanuel vai começar considerando o seguinte, que a gente deva estar analisando a proposta de Jesus para aprender com ele a respeito das dificuldades e das dores que envolvem a nossa vida. Porque, a bem da verdade, às vezes, como diz o Emmanuel, nós empobrecemos o nosso coração quando a gente, não entendendo isso, questiona muito o grande tesouro com que Deus nos agracia em nossa vida. E muitas das vezes a dor, o sofrimento, a dificuldade é um tesouro que Deus nos envolve para nosso aprendizado, para nosso crescimento. E quase sempre as pessoas se posicionam na reclamação, quando tudo que provém de Deus é para o nosso bem. Nem sempre são coisas boas, mas depois nós vamos analisar dentro dessa questão para a gente perceber que está tudo certo. Deus até age com misericórdia a nosso favor. Portanto, a reclamação, que é a tônica praticamente da vida de todo mundo, não procede quando a gente entende o quanto Deus nos agracia com o tesouro dessa bênção divina. Agora nós vamos passar para o meu amigo Navarro, é meu companheiro de lide, e ele vai dar continuidade à análise desse tema abordado por Emmanuel. Olá, meus caros amigos, é sempre um prazer estarmos juntos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para aprendermos acerca das leis da vida pela ótica do Consolador Prometido. Olha, esse capítulo traz para nós tantas possibilidades de discussão que o nosso tempo aqui seria até exíguo, né? O que nós poderíamos falar de início? Vamos lembrar Jesus, né? Bom, só há um que é Deus. Então, Jesus está colocando Deus como um padrão de bondade, claro, por ser ele a própria perfeição. Então, se ele é a própria perfeição e, consequentemente, bom no máximo, tudo que acontece conosco, que está sob o olhar dele, tem uma motivação e uma necessidade. E o Senhor Jesus ainda vai dizer que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba e os nossos fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Então Deus tem um completo domínio sobre tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas, sem deixar de ser bom. O que significa dizer que quem enxerga sofrimento e dificuldades somos nós. Mas elas são necessárias para a nossa evolução, portanto, porque se nós somos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição, significa que a ótica que nós precisamos desenvolver, o jeito de ver, o jeito de enxergar e de aceitar as coisas da vida, é no sentido de aproveitamento de tudo que acontece para crescimento dos nossos espíritos. Eu bem sei que isso é filosofia, né? É um tanto filosófico, e a gente reclama mesmo, e eu sei quanto que de vez em quando eu ainda dou uma reclamada nas coisas, nos pesos da vida. Mas a doutrina espírita tem tudo para nos ensinar a respeito, mesmo porque se estabelece em cima do Evangelho de Jesus. E não podemos nos esquecer, meus amigos, que lá no Evangelho de João, especificamente no capítulo número 3, o Senhor Jesus vai dizer claramente: eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
ele também disse, vocês são capazes de fazer muito mais coisas do que eu tenho feito quando tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Então o Senhor não enganou ninguém a respeito do tipo de mundo que a gente vive. É um mundo onde o sofrimento vai nos atingir, vai nos alcançar, né? E haverá então a questão do bem e mal sofrer. E Kardec vai trazer para nós não só as causas do sofrimento, mas as causas anteriores do nosso sofrimento. Porque, convenhamos, nós sabemos que tem muitos erros, muitos sofrimentos que nós passamos aqui na Terra, que são decorrentes das nossas escolhas, são decorrentes das nossas preferências, das nossas intenções, dos nossos valores. E tem outros que não se justificam, se olharmos tão somente nessa existência, mas vêm de existências anteriores, como propõe o Evangelho do Senhor na cura do cego de nascença. Quando alguém pergunta para o Senhor, Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele? Quer dizer, a pessoa sabia que ele tinha nascido cego, a causa do pecado poderia estar aonde? Numa outra existência. Então nós vivemos num mundo de expiação e provas, ensina a doutrina, e portanto aquilo que é dificultoso para nós, é sofrimento, é dor, né, e vem através de perdas, vem através de problemáticas fisiológicas, familiares, tudo isso é um mecanismo proposto pela providência divina para que a gente possa crescer enquanto espíritos imortais. É sob essa ótica que a gente precisa começar a treinar o nosso raciocínio, consequentemente a nossa fé e a nossa esperança. Não somos vítimas de ninguém e muito menos de Deus. Nós somos espíritos em evolução, colocados em situações pela divina providência para a melhora do nosso espírito. O que nós mais fazemos é reclamar. Tem uma colocação de André Luiz que eu acho muito interessante, quando ele diz assim, nós devemos ter carinho até com as pessoas que nos caluniam. Porque em se tratando de uma calúnia, nós não devemos. Mas está nos fazendo a caridade do alerta para que a gente não venha errar depois. Olha que proposta fantástica. E a gente reclama que a pessoa nos caluniou. Ótimo, você deve? Não, não devo, tá? É uma calúnia, não é essa a verdade colocada pela pessoa. Pois então, se você não deve, tranquilize, mas fique esperto, porque esta colocação que ele está fazendo, às vezes, é um alerta para que você amanhã venha exatamente falir neste cumprimento desse desiderato. Então, veja, é importante que você esteja atento para isso. Outra coisa, o Navarro já deu um toquezinho, nós estamos aqui em provação. Provação significa alguém que está sendo provado é porque ele não é senhor absoluto da situação. Então, ele precisa ser provado. Se ele tem que ser provado é porque ele tem imperfeição. Então, nós temos provas que nós temos que passar. E todos os dias nós temos provas, de uma forma ou de outra. Uma criança, por exemplo, ao nascer já enfrenta uma dificuldade homérica, que é a prova que o mundo lhe reserva. Antes estava dentro do ventre materno, temperatura de 36 graus, comidinha chegando pelo umbigo, carinho, afeto, mas quando ele nasce, é ele e o mundo. Lógico que a mãe continua, os pais continuam dando assistência, mas é a primeira prova de já enfrentar esse mundo de exigência, porque aí ele vai ter que começar a passar fome, vai passar, vamos dizer, desconforto, porque está, às vezes, envolvido por xixi, alguma outra coisa, às vezes passando frio, não é? E aí começa. Depois vem escola, depois vem os amigos que nem sempre são tão amigos e coloca a criatura numa situação difícil, às vezes através do bullying. E a gente vai vendo quantos desafios. Quando a gente começa a dominar a situação, arruma uma namorada ou um namorado. É outra problemática. Cresce um pouco mais, acaba terminando a faculdade, se é que conseguiu formar, né? Aí tem que se definir profissionalmente. É outro desafio imenso. Quando não, casa logo depois. Casamento é outra prova dificílima, em que a pessoa tem que saber se virar
e concluir o programa, senão joga para frente, vai adiando dívida, né? Depois vem os filhos, que a gente acha que é dono do mundo quando é filho, né? Mas depois a gente vai perceber que não é bem assim. Quem é dono do mundo é Deus, depois o resto é tudo desafio. Temos que enfrentar ali aquele filho e dar a educação. E quando a gente pensa assim, agora já está tudo definido, filho criado, vida arrumada, vem a velhice. Ah, meu Deus, eu já estou entrando nessa fase. Como é difícil realmente, a velhice limita a gente profundamente, para depois no final ter que enfrentar a morte. Que, aliás, morte não existe. Seria enfrentar a justiça divina, porque do outro lado nós vamos ser analisados. E aí é outra situação bem delicada, não é, Navarro? Muito delicada. Porque quando a gente vai ao mundo espiritual de volta, o que vai acontecer por aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina? A primeira coisa que o espírito tem que fazer é rever a sua própria existência. Mas só que ele está como espírito, já desencarnado, desenfaixado da vida física. E aí ele vai comparar a vida física dele com aquilo que ele se comprometeu antes daquela vida física. Lembrando do Senhor Jesus, né? Quantas vezes nós comentamos essa passagem junto a Nicodemos. O Espírito, dizia Jesus, né? Eu disse Jesus, o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ou seja, ele existe, está consciente, escolhe onde vai nascer, com quem vai nascer, em que situação vai nascer e volta ao mundo espiritual. O Senhor foi muito claro sobre isso. E quando nós estudamos doutrina espírita, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, do retorno do espírito à vida corporal, os benfeitores espirituais vão dizer que nós, enquanto espíritos, planejamos a nossa própria existência. Nós criamos um tipo, entre aspas, de destino com as provas necessárias, com as expiações necessárias para nós nos melhorarmos. Mas como a gente adentra o corpo físico e a gente esquece, porque tem que esquecer mesmo, senão Deus deixava a gente lembrar, nós precisamos fazer as coisas acontecerem de moto próprio, conscientemente, nós esquecemos a motivação do passado e aí a gente se deixa levar pela cultura do mundo, que leva em consideração a lei do menor esforço. Se eu me der bem, melhor, os outros é que se virem, que se danem. Então nós estamos sempre nos deixando levar pelos valores, prazeres do mundo, consequentemente contrariando o nosso próprio projeto reencarnatório, que pediu determinadas provas e expiações, e que são pesadas, evidentemente, para o nosso próprio bem espiritual. Então, quando a gente volta ao mundo dos espíritos, a gente compara a vida que a gente teve com a proposta que foi feita. É onde vai ser cobrado os resultados dos talentos que nós tivemos nas mãos. Parábola dos talentos, né? 1 talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro, segundo a condição particular de cada um. O quanto nós trabalhamos na seara humana, que é os trabalhadores da última hora, se passamos uma vida na flauta aqui, ou se a gente se entregou para a melhoria do mundo. O quanto a gente colaborou para a vida alheia se transformar numa vida melhor. Tudo isso está no nosso projeto reencarnatório. E quando a gente volta os nossos olhos para as dores e dificuldades, o que acontece? A gente não enxerga aquilo que a gente precisa fazer e o quanto as pessoas precisam da gente. A gente só enxerga os nossos interesses, que é de sofrer pouco, com pouco esforço e com muita alegria de preferência. Então está errado o nosso ponto de vista. Nós precisamos nos conscientizar que a vida física não é a vida verdadeira. A vida física é um espaço de tempo que o espírito toma na carne para justamente exercitar as suas potências espirituais. E é isso que a doutrina espírita veio mostrar para nós. Quando Allan Kardec pergunta para os benfeitores, lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, né, qual é a grande mensagem que a doutrina espírita tem para dar para nós, eles falam que é mostrar para nós onde estão os nossos verdadeiros interesses, que é na vida futura. Deixando o futuro de ser, então, obscuro para nós outros, a gente vai saber utilizar aqui na Terra o que precisa ser utilizado para quando chegarmos no futuro, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, nós estarmos em condições melhores espiritualmente falando. Então, é um processo de educação da forma de pensar e dos nossos valores para nós colocarmos as coisas do Espírito em primeiro lugar, como propõe Jesus.
Busca, antes de tudo, o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. O Senhor está falando reino dos céus porque, à época, não se falava reino do Espírito. Os céus é a invisibilidade, que é de onde nós viemos, para onde a gente vai voltar. Então, o Senhor está falando para nós nos direcionarmos ao reino do Espírito, que é o que interessa para nós outros. Porque enquanto ficarmos perdendo tempo e gastando energia com as coisas do mundo, querendo que o mundo nos dê alegria, nós vamos sofrer ainda. Quero lembrar aqui uma passagem muito interessante, quando Humberto de Campos faz uma entrevista com a Marilyn Monroe, lá no cemitério em Hollywood, Estados Unidos. E ele encontra a Marilyn deitada no colo de uma enfermeira. E ele se apresenta: olha, eu sou um repórter, estou lá do Brasil, embora ele estivesse desencarnado também, logicamente. Eu estou aqui querendo colher subsídios para informar os nossos irmãos lá da Terra que estão encarnados. E qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Aí a Marilyn Monroe disse assim: mas que mensagem? A minha vida foi um desastre. Ele disse assim: mas apesar do desastre, dos infortúnios, dos erros, das quedas, sempre a gente tem alguma coisa para ensinar. Ainda deu uma força para ela, né? Eu disse: bom, se eu puder falar alguma coisa, eu quero que você diga aos nossos irmãos que quem tem fama e glória na Terra dificilmente dá um bom espetáculo no trampolim da vida. Então, o que a gente pode aprender com essa grande lição da Marilyn Monroe? É que muitas pessoas querem ter mordomia, dinheiro, fama, glória, estar no apogeu do status, né? Então, Emmanuel vai dizer que essas situações é um ergástulo em nossas vidas. Ergástulo é uma prisão, né? É uma prisão que muitas das vezes nós vamos ficar lá na solidão, porque a gente às vezes quer ter dinheiro e glória para estar no apogeu, mas quase sempre a gente está lá embaixo, porque a gente, de uma certa forma, é invejado, é ignorado, é marginalizado quando é possível. Então, fama, glória, dinheiro, poder, não nos dá realmente uma oportunidade boa de dar um bom espetáculo no trampolim da vida. E Emmanuel vai dizer que nós todos, ricos, pobres, inteligentes, amauróticos, criaturas que estão no ostracismo, na sociedade, todos nós vamos ter que prestar contas no plano espiritual. Mas, a bem da verdade, segundo ele, nós todos teremos uma nova oportunidade. A gente renasce, tem afeto, tem muitas das vezes as mesmas condições financeiras ou até melhores, às vezes vai ter fama de novo. A gente pode reaver tantas coisas que a vida nos proporciona através de um novo processo reencarnatório. Mas aí, que é o título da nossa lição, tem uma perda irreparável. Essa não volta. Tudo volta. Você vai ter outro corpo, outra família, outra inteligência, outra oportunidade, tudo. Mas uma coisa nós nunca vamos ter mais. É o tempo perdido. Aquele tempo que passou, a gente não consegue economizá-lo, não consegue... A gente guarda dinheiro, guarda roupa, guarda tudo e mais alguma coisa, mas o tempo não. É um tesouro que passou, não usou, uma perda irreparável. E o que é pior, muita gente, inclusive nós nos permitimos a incluir no meio, perdemos muito tempo fazendo coisas que não tem nada a ver, porque tudo que é material, da matéria, é transitório e é finito. A única coisa que prevalece é a propriedade do espírito imortal, que é sempre definitivo. Então, esse tempo que nós usamos, logicamente, para uma experiência através do intelecto, da cultura, em que a gente agrega ao nosso espírito essa experiência de uma maneira positiva, mas o mais importante não é isso, porque isso não dá sublimação do espírito, é cuidar do espírito, que é imortal. E o que é cuidar do espírito? É cuidar das virtudes,
da essência que Jesus fez questão de frisar, que a gente deveria estar vestidos com as vestes nupciais para adentrarmos ao banquete celeste. Quais são essas vestes? Seria a caridade, que é, vamos dizer assim, a polarização de todas as outras virtudes. Tolerância, paciência, abnegação, indulgência, humildade e assim por diante. E isso é uma tarefa que a gente tem que fazer, custe o que custar, demora o que demorar, e que não vai sobrar uma outra tarefa a ser feita na evolução do espírito, senão esse trabalho da nossa transformação moral, da aquisição dessas virtudes. E muita gente passa pela vida se preocupando em ganhar dinheiro, em ter fama e glória, e desencarna sem ter usado esse tempo para a sua transformação moral. Essa questão precisa ser enfrentada por nós próprios, no sentido da gente assumir as rédeas da nossa própria vida. Porque é muito comum nós vivermos as vidas alheias, através dos modismos, através dos palpites dos outros, de exemplos que nós elegemos para nos espelharmos, cegos que conduzem cegos, dizia Jesus, né? Então a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo para se conscientizar de que a vida que temos é a única necessária para a nossa própria evolução. Kardec vai trazer para nós, na questão 860, uma informação muito interessante. É quando ele pergunta para os benfeitores espirituais se é possível alterar os acontecimentos da vida. Se aquilo que estava programado, planejado pelo próprio Espírito pode deixar de acontecer e colocar outras coisas no lugar, ou outra coisa no lugar que não estava previsto acontecer. Os benfeitores disseram que sim, que é possível alterar as nossas vidas, os acontecimentos, mesmo porque o Senhor Jesus disse, né? Pede, dar-se-vos-á, busque e achareis, né? E assim sucessivamente. Mas os benfeitores espirituais vão nos lembrar que, embora seja permitido alterar às vezes a nossa vida, essa alteração só é possível em função da necessidade do espírito. Então ele tem dificuldade numa aprovação ou numa expiação, ele vai ter possibilidade numa outra, mas é correlacionada àquela. Porque nós trocamos de provas e de expiações, mas continuamos no mesmo âmbito das nossas provas e expiações. Então os benfeitores falam assim, sim, é possível, desde que essa mudança aparente se encaixe no tipo de vida que o Espírito pediu. Mas que nós não precisaríamos nos preocupar com isso, não deveria ser a nossa preocupação maior. A nossa preocupação maior, ainda escrevem os benfeitores na resposta, deveria ser a prática do bem, o que o doutor acabou de falar, a caridade. Porque isso muda todas as coisas e evita um mal ainda maior. Volta à questão das nossas escolhas. Quando trabalhamos no bem, que se chama caridade, nós estamos trabalhando com amor no amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Então a única forma e fórmula que nós temos nas mãos para mudar a nossa vida é a escolha pelo bem. É a resignação, obediência e resignação, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é também a abnegação e devotamento. Obediência à lei de Deus, aceitá-la como sendo a melhor. Obediência e resignação. Abnegação, abrir mão de nós e começar a pensar nos outros. E devotamento a essa causa, isso vai fazer com que a nossa consciência perceba a felicidade que está à nossa disposição, porque ela sempre será fruto do bem que a gente faz para os outros, porque ao final a lei é essa, fazer o bem para os outros, porque eu tenho que fazer para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim, porque a cada um é dado segundo as suas obras, ainda disse Jesus. Então perda irreparável não existe, o que existe são valores que nós depositamos, que nós criamos e depositamos nos acontecimentos da vida. O que a gente perde de verdade, como bem propôs o doutor Aguinaldo, é o tempo perdido. Isso realmente não volta. No mais, é aproveitarmos o tempo que nos resta ainda nessa atual reencarnação. Porque a vida é muito rápida. Ontem eu era moleque de calça curta, né? Hoje eu já estou com meus 76, vividos à minha maneira. Não sei se bem vividos, mas pelo menos a maneira que eu pude viver.
mas sinto que já estou prestes a partir. Então, o que eu fiz está feito, o que eu deixei de fazer ficou para trás. E o Chico coloca para nós que nós vamos nos arrepender, todos nós vamos nos arrepender de duas coisas: o tempo perdido e o bem que nós deixamos de fazer. Então fica aqui um alerta para todos nós, que saibamos aproveitar o tempo. Nem que seja esse restinho de vida, mas aproveitemos para fazer o bem. Porque dizem os benfeitores que quando, até o Chico aqui colocou isso com muita propriedade, quando a gente termina a vida aqui fazendo o bem, a gente tem uma boa infância no mundo espiritual. E se a gente termina a vida lá, no plano espiritual, fazendo o bem, a gente tem uma boa infância aqui. Então, quem não gostaria de ter uma boa infância? Pelo menos, né? E a tônica da boa infância, quer seja no plano espiritual ou no plano físico, é fazer o bem. E tem milhões de maneiras de fazer o bem. Agora, não pode ficar justificando, dizendo, amanhã eu vou. Eu gostaria, mas agora não dá. E vai arrumando desculpas. E o tempo está passando. E quando chega na hora, você, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Poderia ter feito e não fiz. E aí fica para uma nova existência. Aí tem um novo programa que nós vamos fazer, analisando tudo isso. Eu mesmo acho que perdi muito tempo em existências passadas. Estou tentando agora aproveitá-lo da melhor maneira possível. Mas mesmo assim a gente ainda tem alguns momentos que a gente claudica diante da responsabilidade do bom uso do tempo. Finalizando nosso programa, um grande abraço a todos, até quarta-feira que vem, para mais um estudo do Evangelho, à luz do Evangelho pela Rede Luz Espírita, estudando esse livro maravilhoso, Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier.